Prosseguindo na apologética cristã, estamos na lição 5, vamos ao item 3 do material didático. Deus puniu o povo egípcio sem eles terem escolha. Essa é uma acusação, né? Quando ocorreu o êxodo, muitos egípcios sofrerão com as pragas, muitos egípcios morrerão. Então eles dizem que aquela punição não foi correta, ok? Bom, eu tirei um texto, né, da acusação que eu vi na internet, que eles dizem: a matança do gado com peste e granizo, o assassinato dos primogênitos, de modo que em todos os lares houve morte, porque o rei recusou-se a deixar os hebreus partirem, certamente não foi algo moralmente correto, eles dizem. O autor deste livro considerava todo o povo do Egito, suas crianças, suas manadas e seus rebanhos, como propriedades do faraó. Esse povo e esse gado foram mortos, não porque fizeram algo de errado, mas simplesmente com o objetivo de punir o rei. É possível extrair alguma lição moral dessa história? Disse o herege. Bom, eu vou responder aqui para vocês, né? A defesa eu coloquei o seguinte: o povo egípcio não era inocente como citado na acusação. Isso pode ser visto nas seguintes evidências. Eles apoiavam a escravidão dos israelitas, ok? O povo egípcio não foi em nenhum momento, nós vemos ele indo contra o faraó. Aquilo ali era uma prática comum dos egípcios. Segundo, eles reverenciavam o faraó como Deus vivo. Então as coisas que o faraó está fazendo de matar as crianças, como ele havia feito, isso daí o povo sabia, ok? Então o povo, se tem líderes que estão fazendo coisa errada, não dá para você dizer que é inocente. Na Segunda Guerra Mundial, diz a história que um general americano, eu não estou me lembrando o nome dele agora, mas disse que quando eles conseguiram dominar a Alemanha, ele pegou ônibus, encheu de alemão dos cidadãos e falou assim: eu vou levar vocês agora lá no campo de concentração, tá ok? Para vocês verem o que o líder de vocês estava fazendo, porque ele estava defendendo o extermínio dos judeus. O que vocês acham que era o resultado disso? Ele mostra os judeus, né, nos campos de concentração. Então ele pegou, colocou os alemães e levou lá para ver. Então o povo, ele está ouvindo dos líderes, né? Nós temos que matar, nós temos que fazer isso. Então eles não são inocentes, ok? O comentário diz aí: quando o faraó diz que não conhecia Yahvé e não deixaria o povo ir, ele estava convidando estava agindo na sua condição de Deus vivo. Era assim que ele se definia, ok? Como um Deus vivo vivendo entre o povo. Se eles não demonstraram fé nas palavras de Moisés, a princípio ninguém acreditou na palavra de Moisés, vai chegar um momento que eles vão começar a acreditar. Alguns vão começar a acreditar. Agora, se eles acreditassem de fato, eles falariam: olha, coloca o sinal aqui na minha casa também, porque eu creio nesse Deus de vocês, ok? Eu quero ser protegido também. Eles poderiam ser protegidos. Êxodo 12:38, coloquei essa referência para vocês, diz: e subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Ou seja, aqueles que creram, eles saíram com os israelitas. Os egípcios também poderiam crer. Esses aqui que estão vivos, eles devem ter falado: olha, pelo que a mistura de gente não era israelita, eram outros escravizados lá, né? Porque, claro, existiam escravos de muitos povos. E essas pessoas, eles estão vivos, seus primogênitos estão vivos, por quê? Porque eles colocaram o sinal nos umbrais da porta. Então, era uma questão de crer, era uma questão de decisão deles, tá bom? É claro que os egípcios estavam sendo enganados, porque havia aquela religião pagã, tá bom? Mas o homem, a Bíblia diz que Deus colocou dentro do homem uma lei que diz para o homem o que é certo e o que é errado.
Então o homem, quando está adorando esses deuses, uma imagem, dentro do homem tem algo dizendo para ele, isso não está certo, tem que existir um Deus, né, que não seja feito pelas mãos do homem. Okay? Bom, o comentário prossegue. Esses outros povos que saíram com os israelitas certamente creram na palavra de Moisés e colocaram o sinal do sangue nos umbrais das portas, pois, do contrário, eles estariam enterrando seus primogênitos. Eles também demonstraram fé saindo para peregrinar no deserto. Então, a questão de fé, de ser inocente ou ser culpado, não, os egípcios não eram inocentes, eles não acreditaram no que os profetas falaram. Olha, essa é a 10ª praga. Eles viram a palavra de Moisés se cumprir por 9 vezes. Até aquilo que eles consideravam Deus, que era Rã, os profetas falaram, elas saíram do Nilo. Os profetas falaram novamente, elas voltaram para o Nilo. Eles viram o rio Nilo também com sangue, que para eles era um Deus, e tudo isso foi falado por esses profetas. Então eles escolheram não crer quando o profeta falou, coloque o sinal do sangue no umbral da porta. Eles poderiam ter vivido. Letra D. Deus abençoou os egípcios que creram e temeram o seu nome. Bom, tem um exemplo aí, Êxodo 1, 17 a 21, que eu digo, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou a parteira e disse-lhes, por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. E as parteiras, infelizmente, acabaram mentindo ali, mas elas não tinham o que fazer diante do faraó, né? Tá ok? Elas, na verdade, deixavam os meninos com vida, porque elas temeram a Deus. Então, a questão de ser inocente ou não, como disse aquele autor lá daquela acusação, os egípcios não eram inocentes. Nós temos que concluir isso. E também, o que eu sempre falo para vocês, essas questões, né, de morte na Bíblia, são difíceis, mas como que nós respondemos? Nós respondemos o seguinte, olha, para nós homens, a morte é o fim, é a última coisa, mas para Deus não. Para o cristão já não é. Por isso que os cristãos aceitavam morrer pela espada, aceitavam morrer queimado, mas não negavam a fé. Ok? Então a morte para o homem é a última coisa. Para Deus, a morte é só um chamado ao juízo. Aqueles egípcios que morreram, eles foram chamados ao juízo. Eles foram chamados ao juízo.